Boa noite, vamos a mais uma mensagem do Alimento Diário. A minha graça te basta. Começamos hoje, essa semana, segunda-feira, a leitura da primeira mensagem. E a primeira mensagem é o ministério que recebi do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma oração. Você que está aí em casa, se quiser fechar os seus olhos, e vamos orar junto comigo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o Senhor é tudo para nós. O Senhor é a palavra viva, que se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ó, nós queremos desfrutá-lo como essa palavra viva, que é capaz de nos suprir de vida. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Por isso, nessa noite, nós queremos ser alimentados, Senhor, pelo Senhor. Nos livra da religião, nos livra da tradição, nos insira em Ti, Senhor. Ó, nos insira no Teu Espírito. Ó, para desfrutar a Tua vida. Senhor, abençoa cada um na sua casa. Ó, as pessoas que estão ouvindo, Senhor, abençoa essa cidade. Ó, Senhor Jesus, Senhor, nos guarda e nos livra, Senhor. Ó, desses tempos tão tenebrosos, mas o Senhor é um Deus de luz. Ó, nós vamos desfrutar a Tua luz, nós queremos estar na luz, andar na luz. Ó, Senhor Jesus, Senhor, venha nos saturar com a Sua vida. Ó, Senhor Jesus, Te amamos, Senhor. Senhor Jesus. Boa noite. Vamos direto à mensagem. Essa mensagem ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto, o aspecto mais importante, é a questão da palavra. E a palavra ainda ela tem dois aspectos. E a segunda parte da mensagem, o segundo encargo, é sobre a união entre Deus e o homem. Essa união que Deus almeja tanto, a consumação final dessa união, a celebração dessa união. Deus ele quer unir com o homem, esse é o plano dele, né? Mas primeiro, nós vamos falar da palavra. A questão do ministério, os ministros da Nova Aliança e sobre o ministério, vai ser uma continuação dessa mensagem da próxima semana. E nós vamos entrar no encargo que vai nos dar base, né? Fundamento para entrarmos nessa série de alimento diário, que é a minha graça te basta. Senhor Jesus. Então, irmãos, a palavra ela tem dois aspectos. Ela, por um lado, ela é a palavra logos. Logos é uma palavra estática. João capítulo 1, versículo 1 fala que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra é Deus. O verbo é Deus. E essa palavra ali, no grego, ela é logos, que é uma palavra estática, imutável. Só que quando a gente vai ler a Bíblia, a palavra, o que significa palavra, em outro texto é rema. João 6,63 fala que a palavra, o Senhor Jesus, quando estava falando para os discípulos, falou assim, a palavra, a rema que eu vos tenho dito, a palavra que eu vos tenho dito é espírito e é vida. Então, por um lado, nós temos a logos, que é uma palavra estática. E também temos a rema, que é uma palavra dinâmica. O porquê saber isso na nossa vida cristã? Isso é muito importante. Sem a logos, eu não tenho rema. Logos é a palavra fundamental. É uma palavra que eu preciso ter no meu depósito. E a rema é aquela palavra que vai me sustentar no meu viver diário. Eu preciso da palavra logos para que no dia a dia Deus possa me sustentar com a sua palavra rema. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 14, se você quiser abrir a Bíblia na sua casa para você acompanhar, Paulo fala assim para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14.
acho que é 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom depósito. Esse bom depósito é a palavra logos. Essa palavra, nós precisamos ter ela como nosso bom depósito. É como uma caixa d'água. Essa caixa d'água, ela precisa estar cheia, para que quando eu abrir a torneira, eu possa lavar e eu possa ser suprido com essa água. Então a água rema é a água da torneira, é a água dinâmica, é a água que flui. O Senhor falou em João 7,37 que aquele que cresce nele, do seu interior, ia fluir rios de água viva. Então esse fluir do rios de água viva é a palavra rema, que supre o seu dia a dia com vida, que é capaz de te lavar. Efésios 5, Senhor Jesus. Efésios capítulo 5. Versículo 26 fala assim, ó, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então a palavra rema é uma palavra que nos enche de vida e é uma palavra que nos lava, é uma palavra que nos limpa. Mas para eu ter essa palavra rema no meu dia a dia, essa palavra de revelação, eu preciso ter um bom depósito. Se eu não ler a Bíblia, se eu não ter contato com a Bíblia, eu não vou poder, no dia a dia, desfrutar da palavra rema. Deus só vai poder usar aquilo que está no meu depósito para suprir o meu dia a dia, para suprir o seu dia a dia, para te lavar, para te limpar, para esses rios de água viva fluir do seu dia a dia, para que a gente não tenha uma vida cristã de altos e baixos. Um dia eu estou bom, outros dias eu estou ruim, mas para que eu tenha uma vida constante, uma vida vencedora, eu preciso aprender a ter um bom depósito. Eu preciso desfrutar da palavra todo dia. E no momento certo, Deus vai te dar a rema. Quando você precisar, você vai abrir a torneira e essa água vai vir para te suprir de vida, essa água vai vir para te limpar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Um outro exemplo é o Salmo 119, versículo 105. O Salmo 119, muitos conhecem ele de cor, né? Mas eu vou ler aqui para os irmãos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia também em casa. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, essa lâmpada para os pés, nós precisamos aprender o contexto aqui que foi escrito esse versículo. Há muitos anos antes de Cristo foi escrito esse versículo. E as pessoas não devem conhecer essa lâmpada aqui. Mas muitos já ouviram falar de lamparina. A lamparina, você colocava um fio, um tecido, que era o pavio, e dentro da lamparina era um reservatório de querosene, um reservatório de óleo. E à medida que você tinha aquela quantidade de óleo, aquela quantidade ali de querosene, você poderia caminhar. Você poderia andar, que aquela lâmpada ia iluminar o caminho. Então, essa era a lâmpada. A lâmpada, essa lamparina, era algo que você segurava e aquele pavio ia queimando, mas ele queimava conforme a quantidade de óleo que tinha ali no reservatório. Então, a pessoa só conseguia caminhar até onde o reservatório dava. Se alguém tinha um reservatório grande, ela podia andar vários quilômetros. Se alguém tinha um reservatório pequeno, podia andar poucos quilômetros.
Então, às vezes, no nosso dia a dia, nós não andamos mais porque falta esse reservatório da palavra. Nós não avançamos mais porque nós não temos o reservatório na nossa lâmpada. Então, os dias são tenebrosos para nós. Na verdade, nós estamos vivendo em dias tenebrosos. Mas a diferença que vai fazer na minha e na sua vida é se nós estivermos com o reservatório cheio da palavra Logos. E quando esse reservatório ele vai para o pavio e acende, é a palavra Rema, traz luz para nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, e essa palavra que traz luz para nós, ela também é chamada de palavra de revelação. É a palavra profética. 1 Pedro, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. 2 Pedro, perdão, irmãos, 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 19. Olha o que é falado aqui. Senhor Jesus. 2 Pedro, Senhor Jesus. 1,19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, fazei bem em atendê-la, como a uma candeia, como a uma lâmpada, que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então aqui, irmãos, o dia que a estrela da alva vai nascer é o dia da volta do Senhor. Mas até esse dia chegar, nós estamos numa densa trevas. E eu preciso desse falar profético, eu preciso dessa palavra profética como uma candeia. Candeia mesmo que lâmpada. E essa palavra, esse falar profético, é o falar instantâneo do Senhor. Deus não, às vezes, nós não estamos entendendo o falar profético do Senhor porque nos falta o falar fundamental, que é a palavra Logos. Falta o depósito. Às vezes nós não entendemos o que o Senhor quer na nossa vida porque nos falta depósito. Nos falta essa palavra que está dentro do reservatório para, na necessidade, ela queimar como um pavio e brilhar na escuridão. Senhor Jesus, mas o Senhor tem dado para nós, irmãos. O Senhor tem dado para nós várias mensagens. Você que está me assistindo agora. Nós temos um canal que chama Instituto Vida para Todos. Ao sábado, às 20 horas. Domingo, às 9h30. Nós estamos recebendo várias mensagens que contêm a palavra fundamental, que é a palavra Logos, mas em toda a sua essência é o falar profético. É um falar que tem dado direção para nós, que tem levado a gente a caminhar. Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos caminhar nessa escuridão. E para isso a gente precisa do falar profético, a palavra revelada. Senhor Jesus, hoje de manhã eu estava me exercitando e aí veio acusações na minha cabeça. Satanás veio para me oprimir. Mas aí eu lembrei de um versículo, irmãos. Esse versículo estava no meu depósito. E ele brilhou para mim. Porque ele estava no meu depósito, eu pude usar ele nesse momento tenebroso. Apocalipse 12:11, irmãos. Esse versículo mudou minha vida há 20 anos atrás. Esse versículo fala assim: eles, pois, o venceram. Venceram quem? Satanás. Por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Senhor Jesus, irmãos, quando nós recebemos o falar profético, a nossa vida muda. Nós não somos mais os mesmos. Por isso eu preciso do falar fundamental. Então hoje, quando eu estava sendo acusado pelo inimigo, eu lembrei que o que vence Satanás não sou eu, não é minha força, não é o meu sentimento.
mas é a palavra. E essa palavra brotou em mim, eu pude abrir a torneira, ela apareceu para mim, e eu lembrei que eu tenho o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro venceu Satanás. Senhor Jesus. E por causa da palavra do testemunho que deram. Essa palavra do testemunho, ela já não é uma palavra que está fora. É uma palavra que eu dou testemunho dela no meu dia a dia. É uma palavra que já faz parte do meu viver. Então a palavra rema, irmãos, é essa palavra do testemunho. Senhor Jesus. E mesmo em face da morte, não amar a própria vida. Ou seja, era alguém que exercitava o Espírito. Invocava o nome do Senhor, se voltava ao Espírito. E hoje eu me voltei ao Espírito, lembrei desse versículo e eu pude vencer essa situação, irmãos. Mas por causa do depósito. Está vendo? Então, nós precisamos ter o depósito, irmãos. Para que no momento de trevas, Deus te dê a rema. No momento oportuno, o falar profético possa brilhar. E esse versículo nós lemos no domingo. Nós desfrutamos no domingo. Várias mensagens têm vindo para nós, irmãos. Senhor Jesus. Mas nós não podemos ficar só no conhecimento. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Senhor Jesus. Eu vou ler 2 versículos para os irmãos. Antes desse versículo, Oséias 4, 6. Eu vou só citar para os irmãos. O meu povo está sendo corrompido porque falta conhecimento. O povo está sendo corrompido. O Senhor falando, o meu povo está sendo corrompido porque falta conhecimento. Porque falta aprofundar na Bíblia. Porque falta desfrutar a Bíblia diariamente. Irmãos, se nós queremos vencer desse viver de estar na luz, nós precisamos desfrutar essa palavra. Né? Mas, por um lado, essa palavra não pode ser só conhecimento para nós. Colossenses 2, Senhor Jesus. Colossenses capítulo 2, no versículo 8. Senhor Jesus, aleluia, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aqui é conhecimento, né? Tradições. E agora, 1 Coríntios 8, versículo 1 Coríntios 8, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Irmãos, só a palavra do conhecimento não basta. Só a palavra fundamental não basta. Água parada, ela dá bicho, né? Água parada, ela só no reservatório, ela faz mal para nós. Mas essa água, ela precisa fluir. E para ela fluir, irmãos, nós precisamos abrir a torneira. E para abrir a torneira, eu preciso exercitar o meu espírito. Então, nós não podemos tomar a palavra somente na nossa mente, né? Nós precisamos exercitar o nosso espírito. Nós precisamos ler, conhecer, desfrutar, mas nós precisamos exercitar o nosso espírito. Porque quando nós exercitamos o espírito, a luz vem para nós, hein? Aí a palavra de fato se torna espírito e vida. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E nessa situação, irmãos, a palavra ela tem ela tem esse aspecto de conhecimento e também tem um aspecto de revelação. 1 Coríntios capítulo 12, Senhor Jesus, no versículo 8, vamos ler a partir do 7.
A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, o Espírito, quando ele quer manifestar para nós, ele aparece como? Aí o versículo 8 fala, porque um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então aqui tem a palavra do Espírito e a palavra do conhecimento. A palavra de sabedoria e a palavra do conhecimento. E a palavra de sabedoria, não está tempo, lá em Efésios fala que Paulo ele orava para que os irmãos tivessem espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Então a palavra de sabedoria é a palavra de revelação. Senhor Jesus, mas para eu ter essa palavra de revelação, de sabedoria, eu preciso da palavra de conhecimento. Capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 6 fala assim, ó, agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outra língua, ou em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia ou doutrina. Está vendo aqui 2 pares, irmãos. Revelação, conhecimento, profecia e doutrina. Revelação e conhecimento, conhecimento e revelação, doutrina e profecia, que é o mesmo par. Doutrina e ensinamento. Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos desses 2 aspectos da palavra. Do reservatório, que é para nós termos, no momento apropriado, Deus vai nos dar a palavra rema, que é abrir a torneira, que é esses rios de água viva, que pode fluir e nos suprir. Nisso, irmãos, Deus ele colocou que os dons do Espírito, os principais dons do Espírito, fala da palavra. E no final fala de línguas. Ou seja, o que é mais importante na igreja, irmãos, se nós precisamos mais enfatizar e mais desfrutar, é a palavra. A palavra que traz edificação. No 14, e fala assim, ó, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende em espírito. E em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Aqui profetizar não é, segundo a Bíblia, não é adivinhações, não é adivinhar o futuro, não é saber o que vai acontecer. Mas, segundo a Bíblia, profetizar aqui é falar Deus para as pessoas, é falar a palavra de Deus. Então, aqui fala que ele fala que esse é o dom que nós mais precisamos procurar na igreja. É profetizar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aqui fala assim que ele prefere que nós profetizemos. Depois vocês leiam o capítulo 14 todo, ele vai mostrar sobre a importância de profetizar, de falar a palavra, de desfrutar a palavra e passar a palavra para as pessoas. Senhor Jesus. E para isso na igreja nós temos os profetas e mestres. Lá em Efésios fala que nós temos um grupo de irmãos, que são homens dons, que nos dão essa palavra. Que são os profetas, que têm a palavra de revelação, têm a palavra de sabedoria, e tem os mestres que têm a palavra de conhecimento. Senhor Jesus, que são as palavras de conhecimento fundamental sobre a regeneração, perdão de pecados, sobre a consagração,
sobre oração. São ensinamentos, irmãos. E graças ao Senhor, Deus tem dado muito mestre para nós. Mas também nós temos muitos profetas. Senhor Jesus, os dois ministérios são importantes na edificação da igreja. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós temos recebido muita palavra de revelação. Mas às vezes nós estamos assim, Deus não tem revelado nada para mim, porque falta o depósito. Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos nos atentar com o depósito. Quando Deus é revelado para nós na palavra, irmãos, isso muda a nossa vida. Isso transforma a nossa vida. Senhor Jesus, irmãos, eu tenho sido governado há 20 anos por uma visão que foi dado para nós por meio de uma revelação. O Senhor, Ele está procurando, irmãos, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que se posicionem por Ele, pela sua vontade, pelo seu plano eterno. Senhor Jesus, isso tem governado o nosso viver. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos da palavra de revelação. Mas para isso, irmãos, às vezes nós estamos aí, Deus não tem revelado para mim. Deus não tem revelado nada para mim. É porque falta contato com a palavra. As mensagens anteriores, irmãos, todos nós, a mensagem de sexta passada do nosso irmão José Celso, mostrou para nós que nós precisamos ter intimidade com Deus. E essa intimidade é por meio da leitura da Bíblia. A mensagem anterior do nosso irmão Éder mostrou que aquele que edificou a casa na rocha e veio às tempestades, ele precisou, é aquele que ouve a palavra e a pratica. Ele cavou ali, ó, na areia até achar rocha, ele colocou a casa deles sobre a rocha e veio vento, veio tempestade, veio tudo, irmãos. Mas a casa ficou inabalável. Você quer guardar sua casa, irmãos, no meio dessa pandemia? Tenha contato com a palavra. Tenha contato com os livros espirituais. Se abasteça, irmãos, o reservatório. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, os irmãos que estão na nossa frente estão com desespero. Eu creio que os irmãos têm notado isso. Porque o Senhor, Ele cada vez tem estreitado mais. E esse mundo, né, tem estreitado mais. E o Senhor está prestes a vir. Mas nós precisamos ser aqueles que estão preparados, com um bom depósito. Senhor Jesus! Irmãos, vamos gastar o nosso tempo com a palavra. Senhor Jesus, esse é o primeiro aspecto da mensagem dessa semana. E o segundo aspecto é uma palavra de revelação. É o que Deus tem revelado para nós. Talvez nós não estamos entendendo ainda o que Deus quer revelar para nós, porque nós temos pouco depósito. O reservatório está pouco. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, Deus tem um plano, irmãos. Deus tem um plano. Ele está convidando eu e você para participar da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. 2 Coríntios, no capítulo 2, no capítulo 3, versículo 18. Irmãos, esse versículo aqui é novo para nós hoje. Ele tem outra experiência. Ele foi renovado para nós. Senhor Jesus, o Senhor tem revelado para nós. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Senhor Jesus, irmãos, ser transformado de glória em glória, isso tem sido novo para nós. Ser transformado de glória em glória, irmãos, é de glória em glória, de dia em dia, ser inserido para dentro do Pai. Deus quer isso, irmãos. Deus quer se unir ao homem
1 Coríntios 6, 17 fala: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Deus quer se unir ao homem. Senhor Jesus, desde a criação, Deus, quando Ele criou o homem ali, Ele falou: Senhor Jesus. Ele falou ali em Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui está um copo de água. Se eu colocar óleo, vai ficar 2 camadas. Óleo, uma de óleo e outra de água. Porque são 2 coisas que não são semelhantes. Não têm a mesma imagem. Não têm a mesma natureza. São naturezas diferentes. Mas Deus criou eu e você com a mesma natureza. Com a mesma característica de Deus. Para a gente se unir a Ele. Eu e você foi criado com o Espírito. Zacarias 12, 1 fala que Deus, Ele fundou os céus, formou a terra e colocou o Espírito do homem dentro dele. E a Bíblia fala que Deus é Espírito. Então, eu e você tem um Espírito. E Deus é Espírito. Então, Espírito com Espírito, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Senhor Jesus. Irmãos, esse é o plano de Deus. Deus, ele quis habitar com o homem. João 14. Os outros eu vou citar, mas esse eu queria ler com os irmãos. Olha, irmãos, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Por enquanto, quem está no Pai é só Jesus. Mas dia a dia Deus está nos introduzindo para dentro do Pai. Senhor Jesus. Olha, vamos ler de novo. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. A Trindade, ela tinha um relacionamento perfeito. O relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito, ele era harmonioso e ele era perfeito. Quando a gente lê Provérbios 8, 30, tem 2 versões aqui, eu vou ler na Corrigida e Fiel e na versão King James atualizada. Provérbios 8, 30. Então eu estava com ele, ali em Provérbios 8 fala da sabedoria. E em Coríntios fala que Cristo é a sabedoria de Deus. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Aqui falando do Filho. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Na versão King James atualizada, eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tem sido o seu prazer, sempre me sentindo feliz ao seu lado. O filho era feliz, o pai tinha prazer no filho, o filho tinha prazer no pai. Era um relacionamento harmonioso. Amém. Senhor Jesus, quando o Senhor foi batizado, o Pai falou para o Filho assim, ó, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Este é o Filho amado em quem me comprazo. Senhor Jesus. Então, esse viver prazeroso, esse viver harmonioso, ele era desde antes da criação do mundo, na eternidade passada. Mas por causa do amor de Deus, que ele é imensurável, ele quis incluir eu e você nesse relacionamento prazeroso. Se você ainda não conheceu a Jesus, se você não conhece Jesus, isso não é uma religião. Jesus é algo real, é algo vivo e verdadeiro. Jesus é vida. E Ele está te convidando para fazer parte dessa comunhão prazerosa, essa comunhão harmoniosa. Basta você fazer uma simples oração na sua casa, você falar, Jesus,
Se você é tudo isso, se o Senhor é tudo isso que esse homem está falando, entra para dentro de mim. Amém. E, ó Senhor Jesus, você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai ter prazer, porque o Filho vai estar em você. Jesus vai entrar para dentro de você. Só que, até então, isso não era possível. Quando Deus ele criou o homem, o homem pecou, ele caiu, ele não pôde mais habitar no homem por causa do pecado. E aí o homem, depois de muito tempo, ele separou um povo para ele. Deus separou um povo para ele. E a Bíblia fala que ele habitou no meio desse povo numa tenda. Ele começou com uma tenda que era chamada Tenda da Congregação. Eu não vou ler por causa do tempo. Isso está em Êxodo. Senhor Jesus. Êxodo 33, no versículo 7. Fala que ele encontrava com Moisés ali na Tenda da Congregação. Em Êxodo 35, Deus ele pediu para fazer um tabernáculo, uma tenda. Tabernáculo é uma palavra bonita para falar barraca. Quem acampa, quem já acampou, sabe o que é um tabernáculo. Tabernáculo é uma barraca. Então eles armavam a barraca e Deus morava, habitava no meio do povo ali. Deus ele sempre quis estar com o homem. Senhor Jesus. E o relacionamento que tem no Velho Testamento é sempre de Deus como marido e como o seu povo, como a sua noiva, como a sua esposa. Deus ele quer ter essa união. Senhor Jesus, Efésios 5, versículo 26, ele mostra que o relacionamento entre o homem e a mulher é uma sombra, é um tipo do que Deus quer fazer com o homem, de se relacionar e se tornar um com o homem. Aqui no versículo 26 fala, no versículo 31, 5:31. Eis que porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu não estou falando de homem e mulher. Eu estou falando, o versículo 32 fala, grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Grande é esse mistério. Eu não estou falando de homem e mulher. Eu estou falando de Cristo e a igreja se tornarem uma. Um só. Senhor Jesus. Aquele que se une ao Senhor. É um espírito com ele. Senhor Jesus. Irmãos, Deus está nos convidando para ser um com ele. Ó Senhor Jesus. Mas isso não era possível. Deus ele habitava somente entre o povo, não dentro do povo. Mas um dia, aleluia, um dia, a Bíblia fala que em João, nós precisamos ler esse versículo, João capítulo 1. Irmãos, esse versículo é o versículo mais esperançoso que existe na Bíblia. Senhor Jesus, João 1,14, um dos mais esperançosos. Aqui fala que essa palavra, esse verbo que era Deus, estava com Deus, era o próprio Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Senhor Jesus, aqui o verbo se fez carne e habitou entre nós. A tradução, ela não é a mais correta. Eles colocaram aqui esse verbo habitou entre nós. Mas o verbo aqui, a tradução mais correta e o verbo se fez carne e armou tenda, e armou tabernáculo entre nós. Ou seja, Deus, ele veio nessa terra e vestiu uma tenda, que é o seu corpo, um tabernáculo, uma barraca, seu corpo físico, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade.
E por meio desse homem Jesus, nós conseguimos conhecer a Deus Pai. Senhor Jesus. E quando ele recebeu o nome, em Mateus capítulo 1, no versículo 21 e 23, fala que ele ia ser, que era para ele ter o nome de Jesus, porque ele ia salvar o povo dos seus pecados. É o que significa Jesus. Mas ele teria o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Agora sim, irmãos. Agora com Jesus. Deus pode estar conosco. Mas mesmo assim, Jesus, como homem, vamos voltar em João capítulo 14. Mas mesmo assim, Jesus como homem, ele estava limitado. Ele podia, no mínimo, habitar entre nós de novo. Deus podia estar entre nós, não dentro de nós. Não ter essa união orgânica. Mas ele no versículo 6, 14, no versículo 6, 14, no versículo 2, no versículo 2 fala que na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Que lugar é esse? Muitos acham que são mansões celestiais, né? Por causa da tradução da Bíblia. A Bíblia fala que na casa de meu pai há muitas mansões, há muitas moradas. Mas aqui fala que ele ia preparar um lugar para nós. Ele ia preparar um lugar para nós. Ele ia neste lugar. E aqui no versículo 6 ele fala que lugar era esse. Eu sou o caminho para este lugar. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que lugar era esse? O Pai. O próprio Pai, irmãos. Deus quer nos introduzir para dentro dele. Por meio de Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E no versículo 8, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. No versículo 16 fala assim, ó. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Quem habitava com eles? Jesus. E estará em vós. É dentro de vós, Senhor Jesus. Aí ele fala, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ele mesmo, Jesus, ia voltar. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Aí o versículo 20, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, que lugar que o Senhor preparou para nós. Como homem, ele estava limitado no tempo e no espaço. Mas quando ele morreu na cruz, ele derramou seu sangue pelos nossos pecados. Ele cumpriu a justiça de Deus. Ele cumpriu a redenção de Deus. Senhor Jesus, eu e você foi justificado, foi redimido pelo sangue, mas isso foi só a morte do Senhor. Quando ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus e foi para o Pai. Há um homem na glória. Há um homem na glória. Ele abriu a porta da glória para nós. Agora, outros homens podem ir à glória porque ele foi o primeiro à glória. Mas para eu e você ir à glória, ele voltou como o Espírito que dá vida. Ele voltou como outro Consolador. Esse Consolador, ele habita em todo aquele que crê em Jesus. Ele entra para dentro daquele que crê em Jesus. Se você crê em Jesus, esse Espírito vai entrar para dentro de você. Senhor Jesus! E esse Espírito, que é o próprio Filho, está nos introduzindo de glória em glória para dentro do Pai. Senhor Jesus!
Irmãos, isso é maravilhoso, isso tem que deixar a gente louco. Nós precisamos ficar loucos com essa visão, com essa revelação. Senhor Jesus. Irmãos, mas há um período, para mim finalizar, não vou conseguir finalizar, mas há um período na Bíblia que é após essa era, a era da graça, que é o período do reino milenar. Deus quer estabelecer o seu reino nessa terra. E a Bíblia mostra, em Apocalipse 19, que ele quer celebrar uma festa das bodas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mateus 22, versículo 2, tem uma parábola, depois os irmãos leem. Fala que um rei, ele celebrou as bodas do seu filho. Então, um certo rei celebrou as bodas do seu filho. Jesus estava falando do pai celebrando o casamento de Jesus. Em Apocalipse 19, para finalizar, eu vou ler mais 2 versículos, mais 3 versículos para finalizar. Em Apocalipse 19 fala, versículo 7, alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Que roupa é essa da noiva? Aí fala que esse linho finíssimo, resplandecente e puro, são os atos de justiça dos santos. Então, quem que é essa noiva? São os santos. São santos que viveram com atos de justiça nessa terra, que tiveram um viver estreito, que negaram a vida da alma, que viveram no Espírito, que tinham uma palavra, um bom depósito, que tinha revelação, Senhor Jesus, que praticava a palavra do Senhor. Esses são os atos de justiça dos santos. E no capítulo 20, no versículo 4, fala assim, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui fala quanto tempo é essa festa de bodas. Deus quer celebrar uma grande festa de união entre Deus e o homem, entre o seu filho e sua noiva, que é a igreja. E essa festa vai durar 1000 anos. Irmãos, 1000 anos de festa. 1000 anos sendo o prazer de Deus. 1000 anos Deus sendo o nosso prazer, a nossa alegria. Irmãos, isso é um antigozo da Nova Jerusalém. Isso é para aqueles que vão se posicionarem pela vontade de Deus nessa era, porque todos os cristãos, todos os filhos de Deus, todos aqueles que receberam a vida de Deus, vão estar na Nova Jerusalém. Senhor Jesus, não vai dar tempo para entrar nos detalhes, mas Apocalipse 21, versículo 3, mostra dessa união final e máxima entre Deus e o homem. E eu queria ler numa versão da Bíblia de Jerusalém, que é uma versão que está no Alimento Diário, fala assim, eis a tenda de Deus, eis a barraca de Deus com os homens. Ele habitará com eles serão seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Senhor Jesus! Irmãos, naquele dia, a Nova Jerusalém, em todos esses aspectos que é listado, nada mais é do que a união final e máxima, que é o plano de Deus sendo consumado, de uma vez por todas, da união entre Deus e o homem para sempre, para toda a eternidade, para que o homem possa ser para sempre o prazer de Deus e que Deus possa ser para sempre para o homem o seu prazer. Senhor Jesus, irmãos, isso é maravilhoso. Deus quer nos inserir nisso. E Deus tem uma porção especial para nós hoje, que praticarmos a sua palavra, que é participarmos do antigozo da Nova Jerusalém,
que são as festas das bodas do Cordeiro. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu queria terminar com uma oração. Eu deixei de falar muitos outros versículos, mas depois eu posso passar para os irmãos no WhatsApp. Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem falado a nós. Obrigado que a sua palavra é viva e eficaz. Sua palavra é cheia de vida. Senhor Jesus, nós queremos ser constituídos mais com este falar, para a gente poder caminhar mais com o Senhor. Senhor, receber mais revelação, receber mais visão do Senhor. Senhor, pelo falar profético que o Senhor tem dado para nós. Senhor, obrigado, Senhor, por essa revelação. Senhor, que o Senhor sempre quis se unir ao homem. O Senhor, em toda a história, o Senhor quer se unir ao homem. Senhor, nós somos frutos desse trabalho do Senhor. Nós somos um contigo, Senhor. O Senhor completa a sua obra em nós. Traz o teu reino, Senhor. Abençoamos cada família. Senhor, cada família que está nos ouvindo. O Senhor possa abençoar. Que o Senhor possa ser o prazer. Que o Senhor possa ser, Senhor Jesus, ser a alegria nessa casa. Senhor Jesus, livra os irmãos de toda contaminação. As pessoas que estão nos ouvindo. O Senhor possa guardar os lares. Senhor, e suprir a casa. Senhor, aumentar a despensa, não só espiritual, mas física também. O Senhor possa abençoá-los. Em nome de Jesus. Senhor Jesus.